está acontecendo um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Ah, calma aí. 6 minutos? Sim, um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Defina estupro. Estupro? Defina. Como assim defina estupro? Defina. Por exemplo, ato sexual mediante não... Você vai falar igual aquele Não pastor, dei consens- só uma lambidinha? Quê? Não, cara. Você não viu o caso desse pastor? Não. Eu tô falando, Pois é. mediante não... Ato não consensual. Tipo assim, mediante não consentimento. Não consentimento. Ou... Não consentimento. Você tocar mas- no corpo de outra pessoa sem... Ou... Sim. Ou é quando, digamos, por exemplo, depende da palavra da vítima. Depende, tipo, da questão da vítima. Realmente ir lá e denunciar isso como estupro. Não entendi a sua pergunta. Eu tô fazendo uma constatação, você tem que definir. É porque se hoje você, a palavra da mulher se você fala que o estupro é porque a mulher denunciou que é estupro, muitos estupros, na verdade, não aconteceram. Por quê? Se a mulher pode ter denunciado, aquilo é uma acusação falsa. Tá, então deixa eu terminar esses dados aqui e vamos falar sobre eles. 88,2% das vítimas são meninas, mulheres, ou seja, estupradas por homens, né? 61,6% tem no máximo 13 anos. 61,3% tem no máximo 13 anos. Então você acha que essas meninas estão inventando estupros para prejudicar homens? É isso que você tá me falando? Não é que elas estão inventando para prejudicar homens. É que, se você for olhar as estatísticas de denúncia, quase 80% são falsas. Por qualquer motivo que Mas seja. você acha que essas notícias falsas, Não. elas sairiam aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública? Pode sair por diversos motivos. Até porque a gente trouxe uma advogada aqui que ela abordou o seguinte caso. Vou te dar um exemplo. Um professor estava na sala de aula e nesse caso o professor estava sentado, que ele era um professor assistente. E a professora titular estava dando aula. A menina terminou a lição e simplesmente fez o seguinte. Professora, posso gravar um TikTok? Posso. Aí ela foi para a sala de aula, gravou o TikTok, inclusive com a professora. O professor assistente estava aqui, do mesmo jeito ele ficou. Só que você falou 13 anos, né? A menina Até também 13. Então, até 13. A menina também tinha 13 anos. Até porque, vou falar agora um termo técnico, tudo que acontece abaixo de 14 anos, no Código Brasileiro, é justamente pena máxima. Até porque, no caso, ele continuou só olhando e ele foi denunciado por estupro. Porque ele olhou pra menina, segundo ela, com um olhar diferente. Ele não fez nada, ele não disse nada, ele não se levantou e foi até a menina pra, de alguma certa forma, enxergar melhor. Ela tava no fundo da sala. Só que aí, importunação sexual, que foi o que a menina disse que ele fez, virou estupro, no caso, no Código Penal. E isso acontece muito. E essa advogada tá defendendo esse cara porque ele não fez nada. Você entendeu? Mas você não vai pegar esse caso e Tá. desconsiderar toda a Posso- estatística. Não, eu quero terminar aqui, por favor. Boa. Então tá. 88,2% são meninas, 61,6% tem no máximo 13 anos, 84,7% são estupradas por familiares ou conhecidos. 61,7% dentro de suas próprias residências. E aí vocês estão desconsiderando esses dados. Não, eu não desconsidero. A minha pergunta agora pra você é a seguinte. Eu defendo pena de morte pra um cara que comete violência sexual contra a mulher. Você defende? Olha, sinceramente, pela minha emoção, eu queria que todos morressem, sim. Sim. Mas você defende na prática que a lei Mas- seja mudada pra isso? Talvez. Talvez? Nunca parei pra pensar Nunca parou sobre pra isso. pensar? Não. Então, no caso do cara que comete a violência, talvez. Mas no caso do bebê que é inocente, não, morte não, certa. não. O Ah. não é um bebê. Não é um bebê por quê? Porque Ainda você não, quer. porque ele não tem vida social, Lucas. Ah, tá. Ele é uma beleza. vida biológica. Então, beleza. Um bebê que acabou de nascer, ele também não tem vida social. Posso matar? Não, ele já tem vida social. Não tem. Ele já criou Não vínculo. tem. Ele já Você, tem... você chegou a dizer que pra ser considerado vida na sua concepção, pra ser considerado uma pessoa na sua concepção, tem que ter biografia. Um bebê não tem biografia, ele acabou de nascer. E aí? Ele já tem, Qual a ele já tem diferença? a historinha dele. Pode ser curta, mas tem. Ele já nasceu, ele já saiu. Um bebê, uma vida biológica, um feto que a gente pode considerar, Ele que não está tem dentro história. da A barriga relação da mãe. do pai e da mãe ali com ele não tem nada a ver. Que relação do pai e da mãe? A gente tá falando de caso de estupro. Não tô falando só desse caso, não. Tô falando no geral. Porque até no porque geral. vocês usam essa exceção, mas você não defende só nessa exceção. Eu sei que você não defende. Você defende todos os casos. Eu defendo todos os casos. então Sabe pronto. por que eu então não defendo então todos porque os você casos? tá usando uma exceção pra comover o público com emocionalismo, só que na prática você defende que uma mulher que foi irresponsável sexualmente, ela possa matar o próprio filho. Uma mulher foi irresponsável sexualmente? Ela uma pode matar o próprio mulher filho. foi irresponsável Se uma sexualmente. mulher foi irresponsável, ela pode tirar o próprio filho ou não? Se ela tiver direito a isso no país que ela vive, ela pode. E ela tem que ter direito ou não? Eu acho que tem. Ah, você acha que... Então pronto. Você E- defende isso. Só que você tá Você falando... defende isso. Não, só que você tá falando sobre uma irresponsabilidade da mulher. Sim. Como se ela tivesse transado e feito filho sozinha. Os homens estão abortando os filhos desde a gravidez. Os homens estão abandonando as mulheres, estão traindo as mulheres, estão indo embora. Primeiro que Falácia. o abandono não é uma morte. Segundo que eu não tô defendendo o abandono. Eu tô defendendo Mas aqui que isso um tá bebê não seja, acontecendo. Mas não isso seja tá morto. acontecendo. O que Eu não tô você defendendo aqui pensa que um no bebê não caso seja morto. disso? Você defende Por que um que bebê seja esses morto. homens não estão sendo criminalizados? O que você defende nesse caso?
Já existe lei. Se o cara não Que paga lei? pensão, ele não é responsável pelo filho, o que acontece com ele? Faz 5 anos que eu tô Que tentando acontece com ele? receber a pensão e não aconteceu nada Então, com ele. beleza, mas existe lei. Existe uma parada legal, mas o Estado que você defende não funciona. Olha só. O Estado que eu defendo que não você funciona, defende, não. não funciona. E outro ponto aqui que eu acho interessante, usando, inclusive, o seu argumento mesmo, você definiu aí, falou a questão da 25 semanas só que sente dor, que não é bem verdade, tá? A dor na face do bebê em algumas outras partes do corpo. Não é realizado aborto a partir da face. São nas primeiras semanas. E, para além disso, excluindo isso, vamos fingir que o seu dado é verdadeiro, que 25 semanas é quando começa a sentir dor. A lei, o PL, né, 1904, ele é para acima de 25 semanas. Quando sente dor. 22, beleza. Então, acima de 22, em qualquer caso. Não, a gente nem sabe se realmente ele sente dor acima de 25. Ah, Vai? não sabe? Não. Então não tem certeza, então a gente corre o risco de estar torturando o bebê. Não, Tranquilo. a gente não tá torturando o bebê, porque Não tá? é um procedimento... Não, é Eu um enfiar uma procedimento... agulha no coração e causar um infarto no bebê não é torturar. É um procedimento rápido e indolor. É indolor? Então É. por que foi proibido para execução de criminosos nos Estados Unidos? Execução de criminosos que são bebês, fetos dentro da barriga? Não, foi proibido usar isso aí porque causa dor. Mas a gente Em tá criminosos. falando... A gente Mas tá tá defendendo falando que use pra sobre... bebê. A gente tá falando... Gente, calma aí, vamos voltar pra fala pausada, senão não vai sair. porque a gente tá falando sobre uma vida que não tem consciência. A gente tá Mas falando... pode falar A 3 gente minutos tá seguidos aí, pelo falando menos. sobre uma vida que não tem consciência, que não tem terminações nervosas ainda o suficiente para ter consciência da dor, por exemplo. Então, assim, bom, deixa eu continuar aqui, né? Quando eu tava falando pra você sobre esses dados, isso significa o quê? Que 8,8% das meninas estão sendo estupradas. Por que se causou um grande rebuliço com relação à PL? Porque o aborto em si é uma discussão que vem há muito tempo. E o aborto, ele está acontecendo, liberado ou não liberado, ele está acontecendo e ele vai continuar acontecendo, porque uma mulher, quando ela decide que ela não pode ter esse Homicídio filho, também. ela não vai ter. Latrocínio também. E então, assim, aí ele acontece de forma clandestina. E é a terceira causa de morte materna, a maior causa de morte materna. Então, a gente não tá pensando na vida dessas mulheres. E você tratar essas mulheres como assassinas, eu acho que isso é uma coisa tão absurda, porque são mulheres que muitas vezes estão desesperadas, trabalhando em 2 empregos, já tem 2, 3 filhos, e elas não têm como ter mais um filho. E aí você tá querendo que essa mulher vá parir e foda-se ela. Beleza. Ela tem que fazer, ela tem que dar um jeito, ela tem que cuidar. Sim. Se Tanto a mulher faz. engravidou, ela tem que assumir a responsabilidade da gravidez que ela E teve. por que essa cobrança não é feita em cima Tem dos lei. homens da Já mesma tem lei. forma? Já tem lei. Ai, tem lei, tá Tem bom. lei, Então tá só que tudo daí a resolvido. responsabilidade feminina deixa de lado. É só do homem que vale. Só pro homem que tem que ter A lei. responsabilidade feminina... As mulheres estão assumindo a responsabilidade desde sempre. Uma mulher que mata o próprio filho não tá assumindo. As mulheres estão Uma assumindo mulher a que mata o próprio filho A não tá assumindo. maioria das mulheres que realizam o aborto, elas já têm outros filhos, Lucas. E daí? Isso torna certo matar o filho? Não tô entendendo esse argumento. Não, mas a mulher não tá fazendo um aborto para matar ninguém. A mulher tá fazendo um Não, ela aborto tá para falando poder pra se livrar de uma continuar... responsabilidade. A consequência é Não. matar. Ela tá fazendo isso pra poder continuar sustentando Tá. outros que já estão vivos. Outra pergunta que nunca ninguém me respondeu. Era pra eu falar 3 minutos, né? Agora, na verdade, ele tinha que falar agora. Ah, então você avisa, porque, tipo assim, eu tô então, falando... aproveitando que ele ia falar. Não, aproveitando que ele me cortou, porque eu não tinha falado meus 3 minutos, né? Mas você quer ler Pode terminar, terminar isso não daí? tem Porque eu problema, também pode terminar. tem algumas coisas aqui que chegou informação do Mas eu queria do concluir também. Que me deixa ela Redcast falar primeiro. ao vivo. Pode falar. Porque eu acabo me perdendo, entendeu? bom. Aí, tipo, fica um... É que agora você já saiu do negócio e foi pra PL do aborto, né? Não, é porque eu tava... Mas tem a ver, Mas tem a ver, porque, tipo pode assim, deixar. esses dados que eu tava falando eram relacionados ao estupro, entendeu? Porque eu acho que isso é uma questão que a gente tem que tratar antes de pensar no aborto. Antes de pensar em ficar fazendo PL do aborto. A gente tem que pensar nessas mulheres que estão sendo estupradas, nessas meninas que estão sendo estupradas. Nessa quantidade de abuso que acontece. Então, tipo assim, essas meninas estão sendo estupradas dentro da própria casa por familiares, pela tal da família tradicional que você Sabia que na maior que parte você dos casos são pais tanto- adotivos? Nem sempre. A maioria. Não, nem A maioria dos sempre. casos. Fato. Cadê os dados? Não pode pesquisar. A maior parte dos Aproveita, abusos só acontece pra por adotivo. aproveitando, o que eu mencionei define estupro. Por quê? Realmente, em 2022, um caso foi registrado a cada 7 minutos. O número leva em conta apenas os casos que foram denunciados às autoridades policiais. E incluem tanto estupro de vulnerável, que são classificados com casos onde a vítima tem 14 anos, e, enfim, onde ela não tem condições de consentir. Mas, novamente, isso daí tem a ver com as denúncias feitas, e não com a apuração dos casos que realmente ocorreu, enfim. Por exemplo, se a pessoa denuncia, mas se ela não faz o corpo de delito, se não encontra material genético, não encontra testemunhas, coisas do tipo, entendeu? Tudo isso faz parte do processo. Se você leva em conta só a denúncia, a gente sabe que hoje
80% das denúncias são falsas, aí é óbvio que o número vai ser alto mesmo. Mas a gente também sabe que é subnotificado. Que tem muita gente que não denuncia. Tem gente Principalmente que não sendo denuncia, criança. correto. Não, na verdade os números são confusos mesmo. Mas o que é denunciado hoje... E onde que tá esse dado aí, que 88% são falsos? A gente tem aqui, não tem problema. Mostro pra você. Porque esse é um dado que eu nunca cruzei com ele. Tem uma fala de uma Posso- juíza. Mas já deixa eu só concluiu? falar outra coisa Tô também. terminando. Deixa ela... Deixa eu Então, assim- só falar mais uma coisa sobre a... Fala do Trump. Vídeo em que Trump prevê banho de sangue nos Estados Unidos, caso não seja eleito, foi editado. Isso tá no É, Aos sempre Fatos Notícias. Enfim. Ou seja, era fake news. E foi publicado no dia 18 de A gente março vai de falar sobre 2024. as fake news. Aí, ó. Pronto. Você Então, propagou uma fake news aqui, hein? A última coisa que eu Você quero presa, falar pô. pra você. Continue. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.